Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Nesta terça-feira, dia 12 de janeiro, nós estamos na primeira semana do tempo comum. A primeira leitura, ela dá continuidade ao texto da carta aos Hebreus, hoje no capítulo 2, versículos de 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroastes, e todas as coisas pusestes debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Responderemos com o Salmo 8, que é citado no texto da carta aos Hebreus de hoje, a este texto de Hebreus 2, 5, 12. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo e vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Nosso texto no Evangelho de hoje é o de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Há uma aproximação bastante interessante entre o Evangelho e a primeira leitura de hoje, que diz respeito à dignidade
que nos foi conferida, sugerida desde o texto da criação do mundo, quando, segundo o autor de Gênesis 1, está dito que nós fomos criados, como todas as outras criaturas, à imagem, mas há uma particularidade nossa, que é a semelhança com o nosso Deus. Isto nos confere uma dignidade sugerida hoje pelo Salmo 8, quando afirma que pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor, dando-lhe poder a esta vossa criatura, imagem e semelhança, como sobretudo, e colocando todas as obras aos pés da administração daquele que é imagem e semelhança. Outros detalhes do texto bíblico são muito claros, quando a utilização do verbo teológico, bará, que ao mesmo tempo, quando está bem claro lá nos versículos 26 até o 28, cada vez que se usa o verbo bará, que é um verbo teológico, que fala também do caráter inédito, do efeito daquilo que for criado por este verbo, portanto, do ineditismo e do caráter teológico que reforça a ideia de semelhança e distingue o homem das demais criaturas. Portanto, o texto deixa claro essa profunda dignidade da condição humana. No início do ministério de Jesus, Jesus está diante de um homem possuído por um demônio. E, naturalmente, Jesus entende que aquele não é um lugar a ser ocupado pelo demônio, ou seja, a condição da liberdade e da vontade de uma criatura humana que, sendo imagem e semelhança de Deus, não é o lugar onde o mal possa se alojar ou deva se instalar. Neste relato de exorcismo, mais do que propriamente a plasticidade do texto ou a dinâmica do texto, há o elemento teológico forte e claro, que é a afirmação da bondade original da condição humana e da inadequação da coabitação ou da presença do mal dentro desta dignidade ou partilhada com esta dignidade. Nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, fomos feitos bons, há uma bondade original em nós e finalizados para o bem, portanto, feitos para o bem, de modo que não é adequado, nem é em nós, ou não é lugar propício à habitação do mal em nós. Que a dignidade da nossa condição humana, a consciência de que fomos criados bons, originalmente na raiz bons e finalizados para o bem, nos ajude em nossa reflexão de hoje, nas escolhas, nas decisões, nos passos que costumamos dar ao longo do dia, e nos ajude a perceber esse desejo permanente de Deus de habitar em nós, em oposição a qualquer possibilidade de um mal, ele sim, habitar ou se instalar em nós. Um dia abençoado para todos.